E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila, sou professora de redação e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o módulo 5, a respeito da coletânea e o uso ou não uso dela no Enem e nos principais vestibulares. Bom, o que eu quero levar em consideração, primeiramente, é o fato de que alguns alunos se apropriam explicitamente, ou melhor, se apropriam integralmente da coletânea, e isso não é o melhor caminho, quer seja no Enem, quer seja nos vestibulares. Por quê? Vocês devem considerar o fato de que os corretores, ao iniciarem o processo de correção diariamente, eles fazem a leitura dos textos de apoio. Esses textos, eles servem como um embasamento, eles servem como um guia, como um norte, um direcionamento para aquilo que você vai discutir no corpo do seu texto. Isso não significa, em momento nenhum, que eu estou dizendo para você, copia da coletânea ou parafraseie da coletânea. Eu sei que é uma prática, uma praxe, né? É um costume, muitos alunos ou copiarem ou se basearem, fazendo paráfrases. E se vocês pedirem a minha opinião, eu vou ser categórica ao afirmar que não. Vocês não devem nem copiar, nem parafrasear. Por quê? Primeiro, porque você vai ser penalizado na competência número 2 do Enem. E segundo, porque caso você parafraseie e seu corretor perceba, você vai deixar sua redação no senso comum. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje com vocês também. Tá joia? Conforme você pode ver aqui no seu material, um outro problema muito comum também é o fato de que alguns alunos, algumas pessoas, simplesmente ignoram a seleção do apoio e partem para o texto em si sem um norte definido. Isso é uma boa estratégia? Também não. Então, qual é a melhor estratégia, a melhor tática dentro desse jogo? É que você faça a leitura dos textos, que você interprete os textos de apoio e que você perceba qual é o norte, qual é o direcionamento que ele está ali para dar para você, para que você consiga desenvolver a sua argumentação sem cair no senso comum, tá bem? Isso é muito importante. Ó, antes de mais nada, é preciso ter em mente que uma prova elaborada durante meses, como o Enem, nenhuma escolha é aleatória, isso é muito importante. Então, aqueles textos, eles te darão um norte, eles te darão um direcionamento. Isso não significa, mais uma vez, que é para você copiar, tá? Cada palavra do tema e cada texto da coletânea foram cuidadosamente pensados e lidos. Das inúmeras referências possíveis, justamente aquelas foram selecionadas. Isso quer dizer que os textos devem servir como um norte e mais nada. De modo que, assim, você vai entender que a paráfrase ou a cópia da coletânea não vai ser a melhor estratégia de argumentação, mas ainda neste capítulo eu vou falar sobre boas estratégias de argumentação para vocês, tá beleza? Bom, não se deve copiar nenhum trecho da coletânea, o que é encarado como falta de originalidade textual. Imagina que eu te faça uma pergunta e você me responda com a mesma pergunta. Isso é muito comum, a gente sabe que as pessoas geralmente fazem isso, né? Pois é, mas vocês já pararam para pensar que quem faz isso justamente faz porque não sabe uma resposta plausível sobre o assunto? A mesma coisa acontece aqui na redação do Enem ou dos vestibulares. Se você tem que defender uma tese e essa sua defesa de tese, ela é embasada, ela é pautada nos textos que eu te possibilitei, eu enquanto banca te forneci, você vai deixar claro para mim, leitor, corretor do seu texto, que o seu repertório sociocultural está falido sobre aquele assunto. E isso, tanto na competência 2 quanto na competência 3, podem ser prejudiciais para a sua dissertação argumentativa, na qual você tem que defender a sua tese, entenderam? Então, ó, bancas, inclusive, conforme vocês podem perceber aqui, deixa eu pintar, desconsideram a parte copiada, prejudicando o texto como um todo, e é verdade. Vamos imaginar que você esteja fazendo a redação do Enem. Eu não sei se você sabia ou não, mas se você copiar mais de 7 linhas na redação do Enem, dos textos da coletânea, que são, como eu já disse hoje para vocês, um norte, um direcionamento,
Sabe o que vai acontecer com o senhorito? Sabe o que vai acontecer com a senhorita? Vocês zerarão as redações. Ai, Pri, mas eu tive uma ideia mirabolante, linda, que só eu tive. Sabe o quê? Eu vou dar um jeitinho brasileiro e eu vou copiar a mesma coisa, só que com as minhas palavras. Ah, jura? Nossa, inédito isso, né? Inédito, galera. Não, vocês não vão fazer isso. Sabe por quê? Porque todo mundo já fez isso um dia. É o mesmo caso de dados do IBGE. Pode colocar dados do IBGE? Pode. Mas quem aqui está me assistindo e nunca ou fez ou já pensou em fazer, ouviu alguns textos sem base teórica nenhuma de algum colega? Isso sempre acontece com os alunos lá na Dinamarca, né? Aqui no Brasil não acontece, não. Não acontece, não. Acontece, não. E eu sou magra, né? Tá bom, acredito em Bozo, fada do dente, enfim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente, enquanto leitor, a gente sabe dessas estratégias de vocês, de parafrasear, de escrever a mesma coisa com outras palavras. Eu, professora Priscila, não sugiro que você faça isso. Enquanto meu aluno, você está categoricamente proibido de fazer isso. Agora, por sua livre vontade, eu não posso te obrigar a nada. Mas o que eu sempre digo em sala de aula, preze pela criatividade, preze pela originalidade, preze pela fuga ao lugar comum. Você nunca sabe qual é o seu corretor, quem é o seu corretor, e aquele seu corretor pode sim te penalizar em virtude da falta de autoria no seu texto, tudo bem? Um outro problema muito comum e muito grave que muitos alunos cometem é o fato do aluno fazer referência da forma como está aqui, ó. Como consta nos textos de apoio. Sim, o aluno, às vezes, galera, ele mesmo escreve que ele está copiando a coletânea, ou ele faz referência a uma charge, a um dado, coloca assim no texto dele, como está descrito na coletânea, tananana, conforme eu já disse hoje mesmo para vocês. A coletânea, ela é um direcionamento, ela é um norte, ela foi oferecida para você interpretar e não para você copiar ou parafrasear, tá bem? Eu vou mostrar para vocês agora como pode ficar a avaliação na competência 2 com relação a quem copia ou parafraseia muitas vezes a redação. Então vamos lá, ó. Nível 2, cópias dos textos motivadores. Apresenta apenas duas partes do texto, proposição, argumentação ou conclusão, ou apresenta partes embrionárias. Esse aluno que ou copia da coletânea ou apresenta só essas partes, ele fica penalizado na competência número 2, de modo que ele não ultrapassa, conforme vocês podem ver aqui na tela, ele não ultrapassa o nível 2. Então, quer copiar da coletânea ou parafrasear da coletânea? Bom, você vai ser penalizado na competência número 2, de modo que você perderá 120 pontos. Isso é uma boa estratégia para quem é um vestibulando? Não, não é. Então, como eu disse anteriormente, não faça cópia ou paráfrases, porque o seu corretor, ele tem esse item a ser avaliado dentro da competência número 2, de modo que ele não vai deixar você ultrapassar em virtude de tudo isso que está escrito aqui, ó. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo. Isso está no manual de redação. Você pode ver isso no manual disponibilizado pelo INEP. Está lá. O próprio INEP mostra para os alunos, para o Brasil todo, que a cópia da coletânea vai fazer com que o candidato seja prejudicado, e não é isso que a gente quer para a sua redação, não é verdade? Conforme vocês podem ver aqui também, nas instruções apresentadas nas próprias provas, ó, instruções para a redação, eu estou falando do Enem, tá? O rascunho da redação deve ser feito no espaço, universo de 30 linhas. Olha só, a redação que apresentar cópia dos textos de redação
ou do caderno de questões, terá o número de linhas copiados desconsiderado para efeito de correção. Ou seja, se você copiou 4 linhas, essas 4 linhas, elas não serão consideradas. Isso prova, mais uma vez, que a cópia ou a paráfrase ou se apropriar dos textos da coletânea não ajudarão no seu repertório sociocultural e, mais uma vez, eu peço para vocês, não copiem. Já aquele aluno que ultrapassar 7 linhas, aquele aluno terá a redação dele zerada, conforme vocês podem ver aí na tela do computador de vocês, tá bem? Bom, Pri, então o que eu devo fazer? Você deve apresentar um repertório sociocultural por meio, conforme eu estou mostrando aqui, de citações de autores reconhecidos pelas áreas do conhecimento. Tem que ser reconhecido, tá, galera? Para que o seu corretor tenha certeza que aquele repertório sociocultural é legitimado. Você pode apresentar contextualização histórica por meio de fatos ou momentos históricos conhecidos, o que também é muito legal. Só que não peca, não peque, quer dizer, pelo fato de ser muito conhecido, tá? Logo mais eu vou falar para vocês de alguns fatos históricos, como a ditadura militar, que são fantásticos para serem usados na redação, mas dependendo do tema também pode deixar sua redação no lugar comum, o que não é nada legal. Ou apresentar a apresentação, né, de reportagens, pesquisas, desde que apresentadas as fontes ou detalhadamente descritas. Sempre que você for apresentar uma pesquisa, então, não se esqueça de que é fundamental você mostrar para o seu leitor qual é a referência a qual você está usando ali. Joia? A coletânea não engloba todo o conhecimento útil ao candidato para realizar a prova. É preciso se manter constantemente atualizado, isso mesmo. Ficar atento aos noticiários, ficar atento aos conteúdos que os professores de história, que os professores de sociologia, de filosofia, de literatura, de redação, passam em sala de aula para vocês. Ler bons livros, fazer bom uso, por exemplo, de filmes, sobretudo filmes baseados em histórias verídicas. Tudo isso vai fazer com que o seu repertório sociocultural seja elevado. Assistir jornal, sobretudo se não for jornal, aqueles jornais muito sensacionalistas, também é uma boa forma de você se familiarizar com determinados assuntos, com vários assuntos, e assim evitar, mais uma vez, a cópia ou a paráfrase da coletânea no seu texto, tá bem? Bom, agora eu vou falar com vocês sobre o problema do senso comum, porque muitos alunos, eles têm um outro problema. Pri, se eu não copiar o texto da coletânea, eu posso então colocar aquilo que é óbvio na minha redação? Mais uma vez, meu querido, minha querida, eu vou dizer para vocês, está faltando repertório sociocultural nesta cabecinha aqui. Por quê? Porque algumas coisas são muito óbvias e elas devem ser evitadas também, mais uma vez pensando na questão de autoria do seu texto. O que é autoria? É personalidade, é colocar os seus recursos argumentativos ali para serem defendidos dentro da sua redação. Então, quando eu digo para você, não caia no engano do senso comum, eu coloquei algumas imagens aí para vocês se lembrarem. Ditadura militar, embora um período assim muito importante da história brasileira, é um recurso argumentativo baseado em dados históricos, muito senso comum para vários temas. Então, antes de usar a ditadura militar, pense mais um pouquinho, se esforce mais um pouquinho para você ver um outro recurso que poderia substituí-lo. Não porque ele não representa um momento muito importante do Brasil, mas porque, dependendo de qual venha a ser o tema da redação, ele pode deixar seu texto no senso comum, uma vez que muitos alunos no universo de 8 milhões de redações podem tê-lo usado também. No ano de 2019, um assunto que ficou muito no senso comum foi o que aconteceu em Brumadinho. Então, esses exemplos que eu estou mostrando para vocês agora, assim como eu vou mostrar agora para vocês outros elementos que vocês devem evitar nas redações. Por exemplo, eu adoro modernidade líquida e adoro o Zygmunt Bauman.
Porém, contudo, entretanto, todavia, eu peço humildemente para que você só use o Zygmunt Bauman caso você tenha lido o livro de fato. Caso contrário, vai se parecer muito com uma cópia de coletânea. Por quê? Porque o seu texto não vai ficar fundamentado. Sem contar que muitos alunos, independente do tema, falam da modernidade líquida como se ela fosse um recurso coringa. E não existe recurso coringa. Por quê, Pri? Porque não existe um único tema, um único recorte temático. Então, isso precisa entrar na cabeça de vocês, porque às vezes vocês acham que vocês estão fazendo um texto fantástico, enquanto nós, corretores, estamos percebendo que aquilo é um molde pronto. É uma redação pronta, é um modelo de texto pronto, que você se apropriou de um recurso, ó, abre e fecha aspas, razoavelmente fácil, de senso comum, e que muitos alunos se apropriam disso, como é o caso em 2020 do novo coronavírus da Covid-19. Por que eu não sugiro que você use? Eu não sei se vai ser o tema do Enem, acredito que não, claro que não. Acredito que possa ser tema de alguns vestibulares, sim, mas não necessariamente você deve usá-lo na sua redação. Por quê? Porque se você ligar a televisão hoje, todos os canais televisivos mostram isso 24 horas. Isso vai se estender ao longo dos meses. Isso vai se estender, digo mais, ao longo da história da humanidade. Você já se deu conta da importância do momento que nós estamos vivendo agora? Eu já me dei. E é sim um momento muito importante, mas isso não significa que é a melhor estratégia de argumentação para você defender a sua tese. Por quê? Porque o seu texto vai ficar no lugar comum. Como foi isso que muitas pessoas viram ao longo do ano, isso está metralhando a nossa cabeça a todo momento. Consequentemente, você deve evitá-lo na sua redação, porque muitos outros alunos vão fazer isso. E agora eu vou brincar com uma coisa que eu sei que seus pais, e sobretudo suas mães, já disseram para vocês. Vocês não são todo mundo, se lembram disso? Adoro falar isso, é verdade. Porque minha mãe sempre falou, Priscila, você não é todo mundo, você não vai fazer o que todo mundo faz. Então eu faço esse convite para vocês hoje. Não copiem da coletânea, mas leem a coletânea toda para interpretar e ver o direcionamento que ela terá para vocês. Tudo bem? 2, evitem dados históricos, dados literários, atualidades que sejam do senso comum. E, por último, não desconsiderem também a importância de ler a coletânea, porque é muito importante que você faça isso, faça boa leitura, a plena leitura da coletânea, para que você consiga desenvolver a sua argumentação com base naquilo que está sendo proposto, tá bem? Galera, errei. Deixa eu voltar. Houve uma pausa técnica, mas estamos voltando à programação normal. O que eu quero dizer para vocês também, não desconsiderarem na coletânea, isso é muito importante, galera, as tirinhas, as charges. Por quê? Porque elas, sobretudo quando da Mafalda, do Haroldo, do Calvin, elas trazem muitas vezes uma crítica que vai ser muito relevante para a sua interpretação sobre o tema. Mais uma vez, reforçando, não é para citá-las nem para copiá-las, tá? Mas também não desconsiderem. Eu vejo que muitos alunos, às vezes, desconsideram a importância da tirinha. E não, muitas vezes elas dão um direcionamento, elas podem dar um direcionamento de criticidade muito bacana ao seu texto, tá joia? Com relação a dados estatísticos, vocês podem sim usar os dados estatísticos nas redações de vocês e sempre desde que haja coerência naqueles dados que você está colocando. Vale lembrar que você não pode copiar os dados estatísticos da coletânea, mas se você tiver lido, se você souber, pode atribuir em forma de argumentação esses dados à sua redação sem prejuízo nenhum, desde que você coloque a devida e você faça a devida referência. Isso é muito importante. Fazer a devida referência é fundamental, tá joia? E, por fim, para nós terminarmos o nosso encontro de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro detalhe quanto à argumentação.
Lembre-se que ao fazer uma citação no seu texto, sobretudo no parágrafo inicial, você deve mostrar para o seu leitor que a primeira palavra do seu texto é sua. Como assim, Pri? Muitas pessoas já começam com a citação da pessoa da referida referência, né? Da referida referência foi ótima. Da referência que vai trazer para o texto, da citação que vai colocar ali dentro do texto. Isso não pode acontecer. Lembre-se que a primeira palavra do seu texto tem que ser sua. Logo, você pode começar com as formas que eu comecei aqui, que eu apresentei aqui para você no seu monitor, ó. Segundo o filósofo fulano de tal, de acordo com ciclano, conforme afirma Beltrano, sempre assim, sempre colocando primeiro a sua palavra para depois introduzir aquela citação no seu texto. Tá joia, galera? Espero que vocês tenham compreendido a importância da coletânea e vejo vocês no segundo momento, na segunda parte do encontro do módulo 5, tá joia? Beijo e até lá. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.